gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre algo que nós deveríamos ter conversado há muito tempo, que são os livros do incrível, maravilhoso, fantástico escritor barcelonês espanhol, Carlos Ruiz Zafón. Bom, quem acompanhou o blog desde o início, assim, pelo menos ali dos 2 primeiros anos, sabe que eu só falava de Carlos Ruiz Zafón o tempo inteiro, porque eu sou completamente apaixonada pelo autor. Eu parei um pouco nos últimos tempos, porque eu não estou lendo livros do Zafón no momento, mas eu falava muito sobre eles o tempo inteiro. E o primeiro livro que eu li do escritor foi o incrível A Sombra do Vento, que foi o primeiro livro publicado aqui no Brasil. Eu li este livro logo quando foi publicado, acho que foi em 2007, não foi esse exemplar específico, por isso que eu não tenho como olhar, mas eu acho que foi em 2007. Porque o meu exemplar eu comprei com minha tia, então era dela, só que ela deixou comigo, viajou, então eu li primeiro que ela. Me apaixonei totalmente pelo autor, então depois que ela voltou eu tive que devolver e minha irmã acabou me dando outro de presente. Todos os livros do Zafón têm coisas em comum, eles têm uma base bem sombria, eles têm muito suspense, muito mistério. Particularmente quando alguém me pergunta um livro pra eu indicar, assim, me indica um livro pra ler, eu sempre dizia A Sombra do Vento, porque ele é um livro que tem suspense, mistério, aventura, romance, comédia. Ele tem muita coisa num livro só, e ele tem personagens fantásticos, personagens misteriosos, personagens complexos, personagens com histórias incríveis, e são aqueles tipos de personagens que você vai terminar de ler o livro e vai ficar com eles na cabeça, vai ficar pensando sobre a vida deles. Pelo menos são personagens que me tocaram muito, todos eles basicamente. Eu me envolvi muito na leitura deste livro, ele traz muito suspense. Ele começa com Daniel Semperide, com 11 anos, bem novinho, indo visitar o cemitério dos livros esquecidos com o pai dele. Ele não conhecia ainda este lugar, que é uma biblioteca labiríntica, que ninguém conhece, ela é misteriosa, poucas pessoas têm acesso. E o pai do Daniel Semperide, o senhor Semperide, é uma dessas pessoas. Ele inclusive tem uma livraria também em Barcelona. Então lá nessa livraria ele pode escolher um livro, então ele escolhe o livro A Sombra do Vento e ele fica completamente obcecado por este livro por muito tempo. E esse livro foi escrito pelo Julian Carax, então ele começa a procurar sobre esse autor e ele descobre que há algo muito misterioso em volta desse autor, que a maioria dos livros dele, todos os livros dele basicamente foram queimados, alguém vinha queimando esses livros. E que esse autor é sumido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele vai partir nessa busca por respostas, ele quer saber, ele vai se envolver cada vez mais na vida deste autor. E vários elementos misteriosos, bizarros vão acontecendo em meio a isso. Então, ele é uma história que a gente fica na dúvida se é sobrenatural ou não, se há alguma coisa sobrenatural ocorrendo ali. Tem capítulos que você faz uma leitura frenética, porque é os capítulos da revelação, sabe? Que a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente quer muito descobrir. Então, ele é um livro incrível, gente. Os personagens desse livro são maravilhosos. Inclusive, Barcelona, neste livro, é um personagem à parte, porque a cidade é fascinante. O autor a descreve de uma forma muito mágica, muito até onírica mesmo, e, sei lá, dá uma vontade incrível de você se teletransportar para lá. Sendo que quando eu terminei de ler esse livro, eu fui procurar alguns lugares do livro na internet, no Google Maps, para ficar olhando e passeando pelas ruas. Isso nunca tinha acontecido comigo em nenhum livro, né? Até 2007 eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiquei obcecada por esse livro, eu admito. E ainda é um dos meus livros favoritos da vida, sem sombra de dúvida. O próximo livro publicado depois desse foi O Jogo do Anjo, que também faz parte da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que também, assim que lançou, eu fui correndo comprar, né? Porque obcecada como eu estava por esse. E todos eles têm ligação. Então, essa série, até o momento, foi lançado O Jogo do Anjo, A Sombra do Vento e O Prisioneiro do Céu. Na cronologia mesmo, o primeiro seria O Jogo do Anjo, depois A Sombra do Vento, depois O Prisioneiro do Céu. Mas, a ordem de lançamento, primeiro foi A Sombra do Vento, depois O Jogo do Anjo, depois O Prisioneiro do Céu. Eu diria que não faz muita diferença se você lê A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo antes ou depois. Tanto faz a ordem que você lê esses livros aqui. Mas eu acho que é imprescindível, gente, ler O Prisioneiro do Céu depois de ler A Sombra do Vento. Eu sei que essa série é vendida como uma forma de que você pode adentrar este universo do Cemitério dos Livros Esquecidos, não importa a ordem dos livros. De certa forma isso é verdade, mas eu acho que seu envolvimento com O Prisioneiro do Céu estará prejudicado caso você ainda não tenha lido A Sombra do Vento, porque ele é uma continuação muito direta de A Sombra do Vento, com os mesmos personagens e tudo mais. Então eu acho que vai ter muito mais graça se você ler O Prisioneiro do Céu apenas depois que você ler A Sombra do Vento. Algo incrível que acontece é que A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo estão muito presentes neste livro aqui. Quando eu li este livro eu não imaginava essa ligação tão grande com O Jogo do Anjo. O personagem de O Jogo do Anjo também está aqui no Prisioneiro do Céu.
e a gente descobre coisas que nós não fazíamos nem ideia. Então é muito legal até você ler a ordem que foi lançado, mesmo que foram Sombra do Vento, Jogo do Anjo, depois pegar o Prisioneiro do Céu. Mas também não tem problema se você pegar A Sombra do Vento, O Prisioneiro do Céu, porque quando você terminar este livro aqui, você vai estar louco para ler O Jogo do Anjo. Então, a questão é, não tem importância a ordem que você lê este livro aqui, mesmo que ele esteja primeiro do que os outros na cronologia, porque ele se passa muito antes, então meio que não tem importância a ordem que você lê esse aqui. Mas eu gosto da ordem que eu segui, que foi esta ordem aqui, né? Esse aqui primeiro, depois esse, depois esse. Porque eu cheguei em Prisioneiro do Céu e fiquei assim, maravilhada com a ligação que o autor fez com os outros dois livros, como ele pensou em tudo, como ele arquitetou tudo. Ele foi muito engenhoso e maravilhoso. E eu fiquei assim, extasiada ao descobrir coisas que eu não fazia ideia, sabe? E ele deixa um gancho. Existe um quarto livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas ele ainda não foi lançado, não tem data prevista, não tem título e não tem sinopse. É a agonia eterna de quando Carlos Ruiz Zafón irá lançar o último livro para finalizar a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que é uma das séries mais sensacionais que eu já li na minha vida. Todos os livros são sombrios, maravilhosos, repletos de suspense, com personagens incríveis e é muito legal. Particularmente esse aqui até pode ser considerado um livro de terror. Eu fiquei com muito medo lendo esse livro, na verdade. Eu lembro que quando eu estava lendo, faltou luz na minha casa. E daí eu corri, dei um pulo, foi horrível, gente. Eu fiquei com medo desse livro. Eu pretendo reler o Jogo do Anjo, eu quero reler todos, na verdade. Mas o Jogo do Anjo é o que eu realmente quero mais reler, porque é o que eu lembro menos da história e eu realmente quero reler essa série antes que lance o quarto, né? É bom que, vamos ver, né, se eu consigo colocar no meio das minhas leituras essa releitura, porque são livros incríveis. Eu não sei se eu mencionei a linguagem poética do autor, né, que é uma das principais coisas, mas o Carlos Ruiz Zafón escreve de uma forma extremamente poética e maravilhosa, sabe? Aquele livro que você quer marcar todas as citações, porque você vai lendo e vai, sei lá, se envolvendo, se fascinando tanto por suas palavras, é basicamente isso que você vai encontrar aqui. Tanto que os marcadores do blog, o primeiro marcador que eu fiz e o segundo são citações do livro A Sombra do Vento. Eu tenho várias citações deste livro aqui marcados e dos outros também. Não no livro, né? Como eu falei pra vocês, esse aqui não foi o livro original que eu li, mas eu tenho essas citações escritas no computador e em cadernos, porque eu acho das citações mais incríveis da minha vida. E eu tenho certeza que quando eu reler eu vou acabar encontrando outras pra anotar também. Então, recomendadíssimo. Se você ainda não lê essa série, não tenha medo. Tente começar a ler, porque é uma série muito, muito incrível. Agora eu vou partir para outros livros do autor, livros que ele escreveu antes dessa série do Cemitério dos Livros Esquecidos, mais livros infantos juvenis. Esses aqui foram os primeiros livros adultos que o Carlos Ruiz Zafón publicou. O primeiro livro que ele publicou foi O Príncipe da Névoa ou O Príncipe da Neblina, né, que é essa minha edição aqui de Portugal. Por que eu tenho a edição de Portugal? Porque eu dei a doida, não consegui esperar nenhum outro livro ser lançado. E eu vi que em Portugal já tinha, então eu acabei importando de Portugal. Ele também tem uma característica bem acentuada de terror, mais do que alguns outros livros do autor, ele tem esse aspecto de terror bem acentuado. E foi o primeiro livro do Zafón que eu li que não se passava em Barcelona, porque toda a série do Cemitério dos Livros se passa em Barcelona, e eu já tinha lido Marina na época, que também se passa em Barcelona, mas eu vou comentar sobre ele com vocês depois. Esse aqui se passa na cidade litorânea, então o personagem novinho vai se mudar com a família, ele precisa se mudar com a família para essa cidade, é uma aldeia bem remota, no sul da Inglaterra. E ele, neste local, é assim que ele chega, ele vê que o relógio funciona ao contrário, então você já percebe alguns elementos meio bizarros nessa sua chegada. E até na casa que ele mora mesmo, tem algo estranho ali. E tem um cemitério de estátuas extremamente bizarro. Eu sempre tive medo do cemitério de estátuas, gente. Nesse livro tem isso. O vilão desse livro também é um vilão bem... é um terrorzão, assim, eu diria, para crianças especificamente. Mas como o Carlos Ruiz Zafón diz, os livros que ele escreve enquanto juvenis são para crianças de 9 a 90 anos. Estou parafraseando o próprio autor, e isso é verdade, gente, porque os livros dele são tão legais, tão envolventes, tão incríveis, que acho que vai agradar pessoas de qualquer idade. Crianças completamente, né, porque quando a gente é criança a gente adora essas histórias de terror e suspense, mas adultos também, porque são livros muito bem escritos, né. Então, depois desse aqui vem, esse aqui faz parte do primeiro livro da trilogia da Névoa, depois vem O Palácio da Meia-Noite, e depois vem As Luzes de Setembro. Aqui eu vou abrir um porém, eu não li As Luzes de Setembro ainda. Por que que eu não li esse livro ainda? Eu juro pra vocês que é porque eu não consigo ainda suportar a ideia que eu não vou ter outro livro do Carlos Ruiz Zafón para ler. Eu li de uma forma tão frenética todos os livros dele e eu sei que não tem data para o próximo ser publicado, que eu estou postergando o máximo possível a leitura deste livro. Eu sei que quando eu ler, eu vou ler de uma vez só, e daí quando eu terminar, eu vou ficar naquela ressaca pensando, meu Deus, não tem nenhum outro livro do autor que eu possa ler, e não vai ter prazo ainda, eu não sei quando é que ele vai lançar outro, então eu vou ficar naquela agonia. Por isso que eu não li esse aqui ainda, é o único dele que eu ainda não li, mas eu comprei no lançamento também, né? E daí eu já li O Palácio da Meia-Noite, gostei muito também.
Ele traz órfãos nesse livro que moram no orfanato, mas eles estão prestes a sair desse orfanato porque eles atingiram a idade limite, só que tem uma maldição em relação a um desses órfãos. E também tem um vilão muito bizarro. Os vilões que o Carlos José cria são bem bizarros. Especialmente, esse aqui é bizarro, esse aqui é bizarro, de Marina, todos eles são, de Marina é bizarro demais. Enfim, esses jovens criam uma sociedade secreta. Eu sempre quis fazer parte de uma sociedade secreta quando eu era criança. Então, é aquele clima muito legal de amigos juntos e eles se reúnem num casarão abandonado. E daí eles acabam entrando numa história de terror, mesmo sem contra sua vontade. É um livro bem interessante também, apesar de não ser dos meus preferidos do autor, não quer dizer que não seja bom, porque todos os livros dele são maravilhosos. E daí temos A Luz de Setembro, que eu não posso comentar porque eu ainda não li. Gente, esses livros fazem parte da trilogia da Névoa, só que diferente do Cemitério dos Livros Esquecidos, esses livros aqui não têm ligação nenhuma entre si. Nem entre personagens, nem entre os vilões. Então não importa a ordem que você vai lê-los, não tem importância. Eu diria para você ler na ordem certa mesmo, mas esses aqui realmente não tem importância mesmo. Eles só têm elementos em comum, né? São livros que envolvem crianças, que envolvem suspense, essa atmosfera sombria que o autor gosta de sempre colocar em seus livros, mas, enfim, não tem nenhuma ligação entre eles, então não importa a ordem que você vai ler. O Palácio da Meia-Noite se passa na Índia, em Calcutá, e eu achei incrível como o Zafon conseguiu também me fascinar com essa atmosfera indiana, porque ele escreve de uma forma tão encantadora que a gente fica se sentindo ali naquele ambiente e quer se transportar para lá imediatamente. Mas enfim, agora vamos falar de Marina, que é um dos livros mais incríveis também do autor, um dos meus preferidos. Marina se passa em Barcelona e traz o Oscar Dry, eu não sei, não sei, sei lá. Conhece uma garota, acaba se envolvendo com essa garota também, que ela é novinha, que se chama Marina, e eles acabam se envolvendo aí numa trama muito bizarra, que envolve bonecos. Eu sempre tive muito medo também, vocês percebem que eu sou uma pessoa medrosa. Sempre tive muito medo de bonecos. E esse aqui tem aspectos bem acentuados de terror também. Eu diria que a estrutura desse livro aqui se assemelha bastante à estrutura de A Sombra do Vento, só que A Sombra do Vento de uma forma bem mais madura e desenvolvida. Esse aqui, como é voltado para um público infanto-juvenil, ele é um livro mais simplificado, é um livro menor, mas isso não quer dizer que ele seja um livro menos bom por causa disso. Ele é um livro incrível também, gente. É um dos melhores livros, assim, infanto-juvenis que eu já li na minha vida, um dos mais tops. E a história é extremamente envolvente, é triste também, você se apaixona pelos personagens, também tem citações maravilhosas. A gente nota que essa escrita poética do autor está se desenvolvendo, ficando cada vez mais madura. Então, eu diria que é uma transição muito boa entre esses livros aqui. Marina é a transição perfeita em relação aos livros mais adultos do autor. Dá vontade de marcar o livro inteiro. Eu tô cheia de post-its aqui, mas eu não sei se vai dar pra ver porque eles são post-its clarinhos. Se eu for ler pra vocês todas as citações, a gente vai ficar aqui até um bom tempo, porque dá vontade de marcar o livro inteiro. Mas assim, logo nas primeiras páginas, na primeira página já tem escrito assim: na época não sabia que, cedo ou tarde, o oceano do tempo nos devolve as lembranças que enterramos nele. 15 anos depois, a memória daquele dia voltou para mim. Vi aquele menino vagando entre as brumas da estação de Francia e o nome de Marina se acendeu de novo, como uma ferida aberta. Todos temos um segredo trancado a 7 chaves no sótão da alma. Este é o meu. Então ele vai contar já, depois de adulto, uma época que marcou completamente a vida dele, né? A infância dele. E uma das frases que eu mais gosto desse livro, Marina me disse um dia que a gente só se lembra do que nunca aconteceu. E daí eu me dei conta de uma coisa, porque assim, eu sempre quis muito ter uma ideia de como seriam os livros do incrível Julian Carax, que é o autor que o Daniel Simperi é obcecado. E a gente não leu o livro junto com ele, né? A gente só sabe que esse livro tocou muito ele, mas a gente não sabe como são esses livros. Só que lendo esses livros aqui, eu me dei conta que esses seriam os livros do Julian Carax. É como se esse fosse o tipo de livro que ele escreveria, o tipo de história que ele escreveria. Tanto que, em Um Prisioneiro do Céu, o Daniel comenta uma frase do livro do Julian Carax, e é a frase do livro Marina. Então, gente, eu achei isso muito incrível, porque eu sempre quis saber como seria o livro do Julian Carax, e eu me dei conta que os livros do Julian Carax são esses livros aqui, e são realmente sensacionais. Então, gente, é amor demais tudo que o Carlos Luiz Zafón escreve. Se você nunca leu nada do autor, por favor, comece, dê uma chance. Existe uma grande possibilidade que você irá se apaixonar pelos livros dele. Muita gente me pergunta qual que eu acho o melhor livro para iniciar no autor. Bom, eu diria que você pode começar por A Sombra do Vento, que foi o livro que eu comecei, né? Que foi e que continua sendo o meu livro preferido do autor. Mas se você quiser começar por Marina, também é uma ótima introdução. Marina é incrível, é um livro mais curtinho, então você vai, se você não tiver muito tempo, é um bom livro para você começar e você vai ter uma ideia bem clara da escrita do autor e do que ele geralmente traz nas suas histórias. Mas também não tem problema se você quiser ler O Jogo do Anjo, também não tem problema, mas eu já diria que eu prefiro que você comece por A Sombra do Vento, porque eu gosto mais dessa história aqui.
E também não tem problema se você quiser começar pela trilogia da Névoa. Então qualquer um desses livros podem ser ótimos pontos de partida. Só diria que os meus preferidos para você começar são esses aqui, Marina e A Sombra do Vento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dei muito de fã, né, assim, gritando e me exaltando. Mas realmente, eu não consigo falar do Carlos Luiz Zafón de uma forma contida e normal, porque ele é um dos autores mais incríveis que eu já tive o prazer de ler na minha vida. É um dos meus autores preferidos. Eu queria tanto que confirmassem esse autor numa dessas bienais da vida, gente. Eu geralmente fico adiando a minha compra de passagem para Bienal, porque eu fico pensando, depois se confirma um autor que eu quero muito e eu não comprei a passagem para a data que ele vai estar lá, eu vou ficar com muita raiva. Eu acho que eu vou para a Bienal deste ano, no Rio de Janeiro, né? Pelo menos eu pretendo, mas eu estou esperando mais confirmações de autores e datas para poder ver qual é o final de semana que vai ser melhor para mim. Aí no dia que eu confirmasse a presença do Carlos Luiz Zafón, eu acho que eu enlouquecia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido livros desse autor maravilhoso, comenta aqui embaixo o que vocês acham dos livros dele, se vocês querem ler ou não, enfim. Sintam-se à vontade para trocar ideias, porque essa é a parte mais legal, né? Então, afinal de contas, eu estou aqui conversando com vocês e uma conversa tem que ser dos dois lados. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme para todo mundo. Não esqueçam de curtir o vídeo, caso vocês tenham gostado, e se inscrever no canal. Até a próxima!